Olá! Muita gente pensa em estatística e já logo imagina, né? Aqueles cálculos super complexos, um monte de fórmula que não acaba mais. Mas e se a gente pensar que, na verdade, na essência, ela é uma ferramenta super poderosa e até bem intuitiva para a gente entender o mundo? Nessa análise, a ideia é justamente essa: desmistificar a estatística, não como aquela matemática pura, mas sim como uma espécie de bússola para a gente conseguir navegar nesse mar de dados. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente vive cercado de informação, de opinião, de tudo mudando o tempo todo. A estatística é justamente um método que permite que a gente atravesse essa névoa de incerteza, transformando aqueles dados brutos em decisões, em decisões mais inteligentes e bem informadas. Ok, essa daí é a definição mais formal, a de livro. Parece um pouco denso, certo? Mas vamos simplificar isso. Pense na estatística como a ciência de coletar, analisar e, o que é mais importante, interpretar os dados. É como se fosse a linguagem que a gente usa para fazer os números contarem uma história. E para contar essa história de um jeito que faça sentido, toda análise estatística segue um roteiro, sabe? Uma jornada bem estruturada. Vamos dar uma olhada agora nos 6 passos essenciais que transformam perguntas em respostas concretas. Essa jornada tem um fluxo muito claro. Primeiro, a gente faz a coleta, que é onde a gente junta os dados. Depois, vem a organização, que é botar a casa em ordem. A apresentação é aquele momento de usar gráficos para a gente conseguir enxergar o que encontrou. Aí entramos na análise, que é onde a mágica acontece, procurando os padrões escondidos. A partir daí, a gente tira uma conclusão para responder a nossa pergunta lá do início. E o passo final, a tomada de decisão, que é usar tudo o que a gente aprendeu para poder agir. É um fluxo super lógico que vai do caos dos dados até a clareza da ação. E dentro dessa jornada, existem duas grandes abordagens, dois caminhos principais que a gente pode seguir para entender os nossos dados. E cada um tem um objetivo bem diferente. De um lado, a gente tem a estatística descritiva. Pensa nela como tirar uma fotografia bem nítida dos dados que a gente tem em mãos. Ela descreve exatamente o que está ali na nossa frente. Já do outro lado, tem a estatística inferencial, que, ela vai além. Ela usa uma parte pequena dos dados para fazer previsões, para tirar conclusões sobre um grupo muito, mas muito maior. As ferramentas da estatística descritiva são, na verdade, velhas conhecidas nossas. Pensa só, tabelas, gráficos de pizza, a famosa média, a mediana, a moda. Todas elas têm um único objetivo: resumir e apresentar os dados que a gente coletou de um jeito claro e direto. Então, o ponto central da descritiva é responder à pergunta: o que é que esses dados mostram para a gente? Um exemplo clássico é calcular a nota média de uma turma. O resultado, um 8,5, por exemplo, descreve exatamente o desempenho daquela turma específica. E ponto final. Agora, a estatística inferencial já usa outras técnicas. Ela começa com a amostragem, que é a seleção dos dados. A partir daí, ela faz generalizações, como estimativas e cálculos de probabilidade, e valida tudo isso cientificamente com os famosos testes de hipóteses. É basicamente o motor da pesquisa científica. A pergunta que a inferencial quer responder é bem diferente. O que esses dados significam para um grupo maior? A gente não está mais falando só daquela turma, mas talvez de todos os estudantes de uma universidade ou até de um país inteiro. E olha só, essa tabela resume tudo de forma brilhante. Repara no foco. A descritiva quer organizar o que a gente tem, enquanto a inferencial quer usar um pedacinho, a amostra, para concluir sobre o todo. Ou olha ali o escopo. Um fica limitado aos dados que a gente coletou, o outro vai muito além. São realmente duas lentes diferentes para a gente olhar a mesma realidade. Muito bem, para a gente fazer qualquer tipo de análise, a gente precisa primeiro entender os tijolos com os quais estamos construindo o nosso conhecimento. Na estatística, esses tijolos são chamados de variáveis. E existem duas grandes famílias. As quantitativas são numéricas, são coisas que a gente pode medir ou contar, tipo altura e idade. Já as qualitativas não são números, mas sim categorias que classificam alguma coisa, como a cor dos olhos ou o nível de satisfação de alguém. Dentro das quantitativas, a gente ainda tem as discretas, que são contagens com números inteiros. Afinal, ninguém pode ter 2,5 filhos, né? E temos também as contínuas, que podem ter valores quebrados, como peso ou altura, e podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. E nas qualitativas, essa divisão também é super importante. As binárias só têm duas opções, é sim ou não, saudável ou doente. As nominais têm categorias sem uma ordem específica, tipo sanguíneo, por exemplo. Já as ordinais, como o nome já diz, têm uma ordem lógica, ensino fundamental, médio, superior. Saber isso define totalmente o tipo de análise que a gente pode fazer.
Agora vamos para um conceito que é fundamental, principalmente para a estatística inferencial, a relação entre o universo todo, que a gente quer estudar, e aquela pequena parte que, de fato, a gente consegue estudar. Em estatística, a população é o conjunto completo de tudo aquilo que interessa pra gente. E olha, não são só pessoas, tá? Pode ser todos os parafusos produzidos numa fábrica, todos os estudantes de uma universidade ou todos os eleitores de um país. O ponto-chave é que a população inclui todos os membros do grupo. E como estudar a população inteira é quase sempre impossível, a gente trabalha com uma amostra. Uma amostra é um subconjunto, uma fatia daquela população que a gente seleciona para o estudo. O grande objetivo aqui é que essa pequena fatia seja o mais representativa possível do bolo inteiro. Mas por que não estudar todo mundo de uma vez? Bom, por 3 motivos bem práticos: tempo, dinheiro e pessoas. Imagina só ter que entrevistar todos os eleitores do Brasil. Levaria meses, custaria uma fortuna e ia precisar de um exército de entrevistadores. É simplesmente inviável. Por isso, a amostra é uma solução tão inteligente. Claro, a amostra nunca vai ser uma cópia perfeitinha da população. Sempre vai ter uma pequena diferença entre o resultado da amostra e o valor real da população. Essa diferença, que é natural e esperada, é o que a gente chama de erro amostral. A estatística ajuda a gente a medir e a controlar esse erro. Entender esses conceitos todos é como ter um mapa para o mundo dos dados. A gente viu a jornada, os 2 caminhos, os tijolos da construção e a relação entre o todo e a parte. Com este mapa em mãos, a grande pergunta que fica é: qual é a próxima questão importante que precisa ser respondida com dados?